No dia 2 de março de 1988, centenas de jovens invadiram a Assembleia Nacional Constituinte e gritaram: "Chegou a nossa vez, voto aos 16". Foi a partir daí que a juventude brasileira conquistou o direito de ir às urnas para escolher os seus representantes políticos. Poder votar foi um sonho para eles na década de 80. Hoje parece não ser mais tanto assim. Pelo menos é o que demonstram os números do Tribunal Superior Eleitoral em relação a jovens entre 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor para votar esse ano. Até janeiro eram um pouco mais de 730 mil, 26%, a menos do que nas eleições passadas. O programa de hoje vai tentar debater um pouco mais profundamente essa temática. Vamos tentar entender melhor o que pode haver por trás desse aparente desinteresse dos jovens em votar. Por isso, viemos até o cientista político José Artigas para entender um pouco melhor sobre essa temática. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, é também professor associado ao Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da UFPB. Continuem com a gente, o Câmara Aberta está no ar. Professor José Artigas, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer colaborar com a TV Câmara, é sempre muito importante orientar a sociedade no sentido da ampliação contínua da participação nas atividades políticas e no exercício pleno da cidadania. Por isso é uma satisfação poder estar com vocês. Professor, vamos falar um pouco sobre, dentro desse contexto histórico, na sua visão, o que é que diferencia esse jovem, o perfil daquele jovem da década de 80 que lutou pelo direito de votar antes dos 18 anos e esse jovem de hoje, que reluta em se alistar? Olha, há um conjunto muito variado de fatores que interferem na redução bastante expressiva do número de inscritos entre 16 e 17 anos para a participação eleitoral. Nós tivemos, no começo dos anos 90, mais de 3 milhões e 400 mil jovens inscritos nos processos eleitorais. Contudo, hoje, nós não atingimos sequer 1 milhão de jovens até o momento, preparados, então, regulamentados de acordo com o TSE, para poderem decidir quais serão os seus governantes, os seus representantes legislativos. E entre esses motivos que levam a uma diminuição bastante expressiva do número de jovens no âmbito eleitoral, pode ser observado pela mudança do padrão etário da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, nos últimos 30 anos, passou por uma grande transformação etária, a sociedade envelheceu e o número proporcional de jovens no conjunto da população também diminuiu expressivamente. Dos anos 90 até 2014, nós tivemos uma redução proporcional de jovens no conjunto da população da ordem de 34%, quer dizer, 1 a cada 3 jovens do passado não estão mais presentes aqui nessa categoria etária. Isso significa naturalmente uma tendência natural à redução da participação proporcional de jovens no conjunto do eleitorado. Mas há outros fatores históricos que interferem diretamente também para esse desinteresse eleitoral. E eu diria até mais, Michele. Há um desinteresse, há uma alienação eleitoral e há uma abstenção eleitoral, porque nós percebemos também um crescimento bastante expressivo entre essa parcela do eleitorado que sugerem não votar em candidatos ou partidos mesmo tendo a oportunidade do voto. Assim como nós percebemos também uma alta abstenção eleitoral dessa parcela de jovens que tem o voto como opção e não como obrigação. Então há um problema de desinteresse com a política, há um problema da abstenção eleitoral e da alienação eleitoral. E isso mostra que o jovem está menos politizado, menos partícipe das atividades cidadãs que conduzem os rumos políticos, econômicos e sociais do nosso país. Eu ia até perguntar exatamente sobre isso, né? O senhor acredita, pelo que o senhor está falando então, que é provável mesmo que
A maioria desses jovens que já pode tirar um título, tem 16 ou vão fazer 16 antes das próximas eleições, ou 17 anos antes de fazerem 18, eles não foram lá tirar o título porque eles também não estão muito interessados nessa política nacional, estão vivendo esse momento de alienação? Olha, quando eu falo alienação eleitoral, eu digo respeito à oportunidade do voto, mas à não escolha de candidatos ou partidos, levando aos votos branco ou nulo. No caso da alienação política e não alienação eleitoral, é também verificável na realidade brasileira contemporânea e não apenas na realidade brasileira, no mundo inteiro. O fenômeno da diminuição da participação dos jovens na política é global. E, naturalmente, ele está associado ao avanço de plataformas conservadoras que, de alguma maneira, descreditam a legitimidade, as instituições da representação tradicional. Não é estranho para nós e para a maior parte do mundo a crítica que as sociedades vêm fazendo às formas da representação política. Muitos, há muitos anos, vêm perguntando, mas, de fato, eles nos representam? Se referindo à classe política. E isso não é exclusivo do Brasil, isso também acontece na Europa, também acontece nos Estados Unidos. E essa onda conservadora global, ela vem sendo associada a uma estratégia antipolítica, a uma crítica às estruturas de representação, às estruturas do Estado, e não apenas da representação na órbita do Estado e dos partidos políticos, na órbita do sistema partidário, mas também há uma crítica às formas tradicionais de representação na órbita da sociedade civil. Como eu disse, partidos hoje têm uma legitimidade muito pequena perante a sociedade brasileira. Se nós tomarmos como referência os indicadores recentes do Instituto da Democratização da Comunicação, ligado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, nós vamos perceber que nos últimos anos os partidos políticos no Brasil vêm obtendo uma confiança da sociedade brasileira da ordem de apenas 1%. Eu vou repetir esse dado, apenas 1% dos brasileiros dizem confiarem nos partidos políticos. Isso, naturalmente, é um indicador bastante expressivo do desinteresse e da deslegitimação das estruturas tradicionais de representação. O mesmo pode ser observado a partir de outro indicador, do Latinobarômetro, acerca do apoio à democracia ou à aceitação de regimes não democráticos por parte das populações da América Latina. O Brasil, infelizmente, vem atingindo indicadores dos piores de todos os países da América Latina, especialmente depois de 2013. Os indicadores de apoio à democracia vêm caindo significativamente e jamais foram indicadores muito positivos em comparação com os países desenvolvidos, particularmente na Europa, nos Estados Unidos. Então há, sim, uma rejeição não apenas à participação eleitoral, mas há uma rejeição às formas tradicionais da representação. E isso afasta os eleitores do voto, afasta os eleitores da escolha de partidos e candidatos. Professor, é claro que todas essas questões que o senhor aí contextualizou, elas interferem em todos os eleitores de uma maneira geral. Mas assim, eu me questiono ao senhor se a gente fala muito do voto consciente, não é? E me parece que aqueles jovens daquela década de 80 lutaram por isso, tinham essa consciência de que escolher o seu representante é fazer parte de um processo democrático, é aquela pessoa que você vai colocar lá no poder para decidir por ela, para trazer a cidadania, para fiscalizar as leis, para fazer essas leis. O senhor acha que a transformação digital, a gente vê muitos jovens conectados, a transformação digital ela provocou uma nova dinâmica em toda a sociedade. O senhor acha que isso acabou deixando esse público jovem dentro de uma consciência mediana e que isso provoca uma falta de aprofundamento voltada para essas questões políticas como uma consequência, as questões políticas não pela política em si, mas porque ela é importante para a nossa realidade no cotidiano, no dia a dia? Claro. Não, sem qualquer dúvida, as transformações históricas que nós tivemos dos anos 80 para os dias de hoje são enormes.
É bom lembrar que nos anos 80 nós estávamos saindo de um longo período de ditadura militar. Foram 21 anos de ditadura militar e 5 anos de autoritarismo civil até que conquistássemos o livre direito do voto pleno, o sufrágio universal a partir de 1990, com as eleições diretas para a presidência da República. Foram anos de luta pela redemocratização. Foram anos de organização da sociedade civil contra o arbítrio, e isso se revelou realmente muito importante para mudar a consciência das pessoas. Alguns movimentos, como o movimento das diretas já, realmente levou parcela bastante expressiva da sociedade que estava afastada da arena política para uma discussão mais intensa sobre a necessidade de recomposição da ordem democrática e de exercício pleno da cidadania. E o exercício pleno da cidadania envolve, naturalmente, o direito livre ao voto. Então, naquela época, nos anos 80, todos queriam democratização e queriam participar. Na época não havia eleições diretas para a presidência da República, para governadores de estado, para prefeitos de capitais, para 1/3 dos senadores. Todos esses cargos eram cargos de indicação dos ditadores. Então a população brasileira organizada começou a reivindicar exatamente esse espaço de expressão da soberania popular, na contramão da ordem autoritário-ditatorial. E por isso mesmo, houve uma grande mobilização da sociedade, especialmente entre os jovens. Se lembrarmos nos anos 80, aqueles que mobilizaram em maior grau as massas para irem às ruas e reivindicar a volta da democracia e as eleições diretas para a presidência da República foram os jovens convocados pela União Nacional dos Estudantes, pelos diretórios centrais dos estudantes, pelos centros acadêmicos. A juventude sempre teve um papel muito importante na luta democrática. Contudo, no que nós vimos nos últimos anos é uma regressão democrática. Se nos anos 80 lutávamos e nos organizávamos e nos manifestávamos pela redemocratização, hoje há um questionamento acerca da democracia liberal que nós temos estatuída no país, de que se ela é capaz de responder às demandas cada vez maiores de uma sociedade complexa, né, e que não vem encontrando nos últimos anos um caminho homogêneo e universal de alteração da situação de pobreza, da situação de desigualdade, né, e do autoritarismo crescente. Então, esse momento não é um momento de uma luta organizada pela redemocratização como fora os anos 80. É um momento, ao contrário, de recrudescimento das forças democráticas e avanço de plataformas autoritárias. E isso, certamente, afasta os jovens da arena política, né? Porque os jovens não veem a arena do voto como uma arena fundamental de decisão das suas próprias vidas e dos seus futuros. Entendem que a luta política deve ser travada na órbita da sociedade e não das instituições de Estado. Daí que o peso das redes sociais acaba ganhando relevo nesse novo modelo de comunicação e de interação social que nós temos e que favorece a formação de bolhas. Pois né? é, e isso é perigoso para a democracia. O senhor falou das redes sociais. Achei interessante porque queria justamente questionar sobre isso. É lá que os jovens estão, é lá que está uma boa parcela da sociedade hoje, dentro das redes sociais, majoritariamente do seu tempo. E é por isso que a gente vê campanhas hoje com artistas, com influencers, incentivando essa consciência para o alistamento eleitoral desses jovens, agora já para votar esse ano de 2022. O senhor falou também de fenômeno internacional, isso também já aconteceu nos Estados Unidos, né, com objetivos específicos lá. O senhor acredita que o caminho é esse para tentar modificar um pouco essa realidade desse desinteresse pelo voto do jovem? Eu tenho certeza que esse é um dos caminhos, não é o único, certamente. E nós já temos experiências exitosas nesse sentido. Em 2004, verificando uma queda muito expressiva no número de inscritos para as eleições entre aqueles de 16 e 17 anos, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais empreenderam amplas campanhas de conscientização e estímulo à inscrição eleitoral. Fizeram campanhas nas escolas, fizeram palestras pelo país inteiro e isso realmente refletiu em um aumento bastante grande
nas eleições seguintes do número de inscritos para o processo eleitoral dentre essa faixa etária. Ou seja, faz diferença chamar a sociedade, essa parcela da sociedade a participar. Faz diferença o envolvimento da sociedade civil, dos artistas, dos influencers, no chamamento dos jovens para que eles participem da vida política. Agora, isso não é suficiente. Nós sabemos que é muito importante a disseminação da informação, de que é muito fácil se inscrever para as eleições. Hoje é possível fazê-lo pela internet em poucos minutos. Não é preciso mais pegar filas nos tribunais regionais eleitorais. É tudo muito simples, tudo digital. Inclusive aqui no programa, a gente, os telespectadores que estão ligados, a gente vai ensinar, vai mostrar o TRE ensinando como fazer isso, conforme o professor Artigas está explicando aqui para a gente. Eu vou até pedir para o senhor concluir seu raciocínio, professor, que a gente vai para o intervalo já para continuar esse bate-papo e trazendo outras questões também em relação a esse alistamento eleitoral. Ótimo. Não, eu apenas relembro aos telespectadores que realmente é muito fácil se inscrever e é muito importante a participação dos jovens na política eleitoral. Agora, voltando às redes sociais, quero apenas concluir o meu pensamento, porque eu acredito que o formato das plataformas das redes sociais, muito orientados pelos algoritmos, acabam fazendo com que os jovens tenham acesso a uma informação que apenas reafirma as suas posições ideológicas e reafirmam também os seus valores. É a bolha que o senhor falou. É a bolha, e isso é perigoso para a democracia, porque a democracia é a política da diversidade, da diferença, da distinção, do conflito. É você poder exatamente ouvir aquela opinião na qual você não concorda. Não concorda. Que você possa refletir melhor o seu posicionamento. A democracia é a arte de orquestrar conflitos, mas é preciso que os conflitos sejam expressos na arena pública e sejam enfrentados de forma dialógica, através do diálogo, e não da violência, e não da deslegitimação do interlocutor, como muitas vezes acontece. E as redes sociais acabam criando, por conta da configuração dos algoritmos, acabam conformando bolhas com pessoas participantes desses grupos de redes sociais com ideias muito semelhantes, com valores semelhantes. E isso acaba levando como consequência a um distanciamento de um pensamento crítico, porque se não temos acesso ao contraditório, não temos como formular um pensamento crítico e ponderado, e de forma que acabamos por consumir informações que imaginamos serem informações críticas, mas que na verdade apenas reforçam as tendências, os valores e também os preconceitos dos eleitores. Então, de alguma maneira, os jovens que já nasceram na era digital, na era das redes sociais, é preciso que eles atentem para o fato de que o contraditório é fundamental de ser enfrentado, porque a vida democrática exige isso, exige a diferença e não a homogeneidade. Muitas vezes a gente costuma confundir a democracia com o governo das maiorias, mas não é o governo das maiorias, nem nunca foi. O governo das maiorias é o governo tirânico. O governo democrático é o governo das maiorias, respeitados os direitos, liberdades e garantias das minorias. Então é preciso o enfrentamento do contraditório. Caso contrário, a democracia não avançará e reafirmaremos apenas preconceitos e polarizações ideológicas. Estamos conversando com o cientista político José Artigas sobre o voto, o aparente desinteresse do adolescente em votar. Esse alistamento eleitoral daquelas pessoas que têm menos de 18 anos, mas já podem escolher seus representantes. A gente vai dar um rápido intervalo. Antes disso, eu vou chamar um VT onde a gente escuta jovens que se alistaram e que não se alistaram. Confira. Pois é, nós viemos aqui ao Liceu Paraibano para conversar com os jovens, saber se eles já tiraram o título de eleitor ou não. Para isso eu já separei dois que estão aqui comigo. Vou ficar aqui no meio de vocês, com licença, meninos. Um tirou, outro não. Vou começar com quem tirou. Quantos anos você tem? 16. Teu nome? João Miguel. João Miguel, você tirou o título por quê? Tirei porque vai me facilitar de fazer uma escolha, né, na minha vida, e também vai ajudar quando eu for arrumar um emprego. Você já tem assim essa consciência política e tudo? Acha que é importante essa participação? Sim,
Sim, sim, é muito importante. Massa, agora vamos aqui conversar com o outro. Você, quantos anos tem? Tenho 16 também. 16 anos. Teu nome? Yuri. Yuri, você tirou o título ainda não, né? Não, ainda não. Por quê? Porque eu acho que agora não é o momento de eu decidir, tipo, é uma coisa muito importante e ainda não estou preparado para isso. Mas você sabia que mesmo tirando título, você não é obrigado a votar agora? Não, não sabia. Pois agora já fica sabendo. E você que está acompanhando também já fica sabendo que mesmo que você tire o título antes de completar os 18 anos, não é obrigado a votar. É apenas uma documentação que você já está adiantando para a sua vida. Para saber mais sobre isso, a gente vai agora conversar com o pessoal lá do TRE. Acompanha. É importante dizer, eu sempre gosto de deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo, que o fato de você inscrever-se eleitor não torna o seu voto obrigatório, continua sendo facultativo. Você pode optar se quer ou não votar no dia 2 de outubro, mas, na outra banda, se você quiser votar, você tem até o dia 4 de maio para inscrever-se. Então a gente convida sempre os jovens, convida os eleitores que estão com situação irregular, são quase 200 mil eleitores cancelados por não comparecerem à revisão do estado da Paraíba, eleitores que precisam mudar de município, mudar de local de votação, esse prazo para todos é 4 de maio, não tem prorrogação. Então você jovem que está nos assistindo aí, aproveita, pega teu smartphone, tablet, computador, não precisa sair de casa, você resolve tudo do conforto do seu lar pela internet usando o nosso site tre-pb.jus.br.